Eu esmaguei o telemóvel dela contra o chão da cozinha, o ecrã estalando como ossos partidos sob o peso do meu tacão, enquanto as notificações de amor traidor ainda pescavam no vazio. 29.000 mensagens, cada uma um tiro no peito, e eu, Manuel Costa, um homem comum de Lisboa, decidi que a dor não me quebraria, ela me forjaria numa lâmina. Não gritei, não chorei, em vez disso, sorri pela primeira vez em anos, sabendo que a vingança seria o meu renascimento, lenta, precisa e inescapável como o fado que ecoa nos becos da Alfama. O sol entrava pela janela entreaberta da nossa casa em Belém, filtrando-se através das cortinas de linho que Ana escolhera numa viagem a Óbidos, anos atrás, quando ainda fingíamos ser felizes. Era uma manhã de sábado, o tipo de dia em que os lisboetas saem para o pastel de nata na Pastéis de Belém, mas eu estava ali, imóvel, com o coração martelando como o sino da Torre de Belém ao longe. Ana saíra cedo para um brunch com as amigas, como sempre dizia, deixando o telemóvel na mesa de cabeceira. Eu nunca verificava as coisas dela, confiança, diziam os livros de autoajuda que ela me obrigava a ler. Mas naquela manhã, algo no ar úmido de dezembro me cutucou. Talvez fosse o cheiro dela, um perfume barato de jasmim que agora me revirava o estômago, ou o eco distante de um fado melancólico vindo do rádio da vizinha. Peguei no telemóvel. O código era o aniversário da nossa filha, Sofia, que estava com os avós no Porto para o fim de semana. O ecrã desbloqueou com um clique suave, e ali estava, uma notificação do WhatsApp, novo grupo, noites proibidas. Cliquei, e o mundo desabou. 29.000 mensagens. Não era um erro, o contador não mentia. Mensagens de meses, anos talvez, trocadas com um homem chamado Rui, um colega de trabalho que eu conhecera numa festa de empresa em Cascais. Meu amor, quando te vejo de novo. O teu marido é um idiota cego, dizia uma. Vem para o meu apartamento encheado, esquece aquela vida medíocre, respondia ela, com emojis de corações e chamas que queimavam como ácido. Sentei-me na beira da cama, o quarto ainda cheirando a sexo recente, o dela com ele, não comigo. As imagens vinham em ondas, fotos dela nua no espelho do quarto de hotel em Sintra, vídeos curtos de risos abafados em motéis da Marginal. Cada mensagem era um retrato da nossa vida falsa. Eu, engenheiro civil de 42 anos, construindo pontes sobre o Tejo enquanto a minha se desmoronava, ela, designer gráfica de 38, que passara os últimos 5 anos a desenhar logos para empresas que eu odiava, mas tolerava por amor. Amor. Agora via que era só inércia, como o elétrico 28 que rasteja pelas colinas de Lisboa, parando em cada curva sem nunca avançar. Li durante horas, o sol subindo alto, o estômago vazio exceto pelo nó de raiva. Uma mensagem de há 2 anos, Manuel é tão previsível, Rui. Contigo sinto-me viva. Viva. Eu dera-lhe tudo, a casa com vista para o rio, viagens a Algarve, a Sofia, que aos 7 anos me chamava o melhor pai do mundo. E ele? Um corretor de imóveis de 35 anos, com carro desportivo e tatuagens que ela descrevia como selvagens. Ele não te merece, Ana. Deixa-o, ele insistia. E ela, ainda não. Preciso de mais tempo para planear a saída. Saída? Eles tramavam a minha ruína financeira, dividindo bens imaginários, rindo da minha cegueira burguesa. O pânico veio primeiro, um suor frio que me fez tremer como nas noites de temporal no Atlântico. Imaginei confrontá-la, gritar, bater na mesa, talvez na cara dela, não, eu não era esse homem. Os portugueses somos estoicos, carregamos o saudosismo como uma cruz, mas eu sentia o fado transformar-se em fúria. Levantei-me, fui à cozinha, peguei numa garrafa de vinho do Douro que guardávamos para ocasiões especiais. Bebi direto do gargalo, o tinto amargo descendo como sangue. Então, o telemóvel dela na mão, esmaguei-o. O som foi libertador, vidro e plástico rendendo-se ao couro do meu sapato. Mas não era o fim, era o início. Passei o resto do dia a limpar os cacos, metaforicamente e literalmente. Liguei para o trabalho, pedi folga, problemas familiares, disse ao chefe, um tipo de Setúbal que entendia de traições. Caminhei até ao mosteiro dos Jerónimos, sentei-me nos degraus frios, olhando os turistas com as suas câmaras. Como eles podiam sorrir quando o mundo era podre. O Tejo fluía preguiçoso, levando segredos para o mar. Eu precisava de um plano. Não vingança impulsiva, como nos filmes americanos, algo português, subtil, que corroesse por dentro,
como o sal do mar erudindo as falésias da costa vicentina. À noite, Ana voltou, o cabelo desgrenhado, o batom borrado. Onde está o meu telemóvel? Perguntou, casual, enquanto tirava os sapatos. Sorri, o primeiro sorriso verdadeiro em anos. Perdi-o no parque com Sofia ontem. Desculpa, amor. Ela franziu a testa, mas comprou a mentira. Jantámos bacalhau à Brás, o prato que ela cozinhava para me apaziguar, e eu comi devagar, saboreando cada garfada como se fosse veneno para ela. Estás diferente, disse ela, os olhos verdes fixos nos meus. Melhor, respondi. Sinto-me no controlo. Naquela noite, deitada ao lado dela, ouvi a respiração ritmada, fingindo sono. A minha mente corria como o elétrico noturno. Primeiro, reconstruir a evidência. Copiara tudo para o meu laptop antes de destruir o telemóvel, screenshots, exports de chat, até os metadados com localizações que provavam noites em hotéis de Estoril. 29.000 provas, um arsenal. Depois, isolar. Começaria por cortar as amarras financeiras, transferências subtis para uma conta secreta em nome da Sofia, documentos alterados para me proteger. E Rui? Ele seria o pivô. Descobriria fraquezas dele, dívidas, talvez, ou segredos que um corretor de imóveis esconde em apartamentos vazios de Chiado. Os dias seguintes foram uma dança de máscaras. Acordava cedo, preparava o pequeno almoço, ovos mexidos com pão de mafra, o favorito dela, e beijava-lhe a testa antes de sair para reuniões. Na verdade, ia a cafés em Barro Alto, laptop na mochila, pesquisando. Contratei um detetive privado, um ex-polícia de Coimbra chamado Vasco, que cobrava caro mas era discreto como um padre na confissão. Senhor Costa, isso é feio, disse ele ao ver as mensagens. Mas eu faço feio melhor. Em 2 semanas, tinha um dossiê sobre Rui, endividado até ao pescoço com casinos em Espinho, uma ex-mulher furiosa em Faro que esperava um momento para o arruinar, e um álibi falso para uma fraude imobiliária em Oeiras. Enquanto isso, cultivava a normalidade. Levámos Sofia ao oceanário, rimos de peixe-palhaço, e Ana apertou a minha mão, confusa com a minha nova energia. Estás a esconder algo? Perguntou uma noite, no quarto iluminado pela lua sobre o Tejo. Só o amor que ainda sinto por ti, menti, traçando círculos no seu ombro nu. Fizemos amor pela primeira vez em meses, e eu fingi paixão, mas na mente, via cada toque como um laço que apertaria mais tarde. Ela gemeu o nome dele. Não, mas eu imaginava, e isso alimentava o fogo. O plano ganhava forma, não a mataria, isso era para cobardes, mas destruiria o mundo que construíra com ele. Primeiro, anónimos, e-mails para a ex-mulher de Rui com provas das infidelidades dele, forjados para parecerem dela. Depois, vazamentos para o banco onde ele trabalhava, sugerindo lavagem de dinheiro através de apartamentos alugados a amantes. E para Ana? Isolamento psicológico. Começaria por elogios excessivos, depois dúvidas subtis, ouvi rumores no trabalho sobre um Rui. Problemas. Plantar sementes de paranoia, fazer com que duvidasse dele, de si mesma. Uma semana depois, o primeiro golpe. Enviei o e-mail anónimo. A ex de Rui, uma mulher chamada Teresa, respondeu num fórum obscuro que Vasco monitorizava. Finalmente, prova. Ele vai pagar. Rui começou a cancelar encontros, mensagens que eu vi no telemóvel novo dela, que comprei como substituto. Ana ficava irritada, mandava textos furiosos: onde estás? Esqueceram-se de mim. Ele, problemas no trabalho, amor. Paciência. Ela chorava no banho, e eu consolava, os braços ao redor dela como correntes disfarçadas. O controlo voltava, pedaço a pedaço. Corria pela marginal ao amanhecer, o ar salgado limpando a alma, sentindo os músculos endurecerem como a minha resolução. Lisboa, com os seus 7 colinas, ensinara-me, subir é sofrer, mas a vista no topo vale tudo. Sofia notava, papá, estás feliz. E eu era, de um jeito torcido. A traição não me roubara, eu a usaria para renascer. Mas o abismo olhava de volta. Numa noite chuvosa, enquanto Ana dormia, reli as mensagens antigas. Uma dela, Manuel é um bom pai, mas um amante péssimo. Contigo, sinto fogo. Fogo. Eu acenderia um incêndio que a consumiria.
O detetive ligou. Rui está em pânico. A ex moveu o processo. E há mais, ele tem um vício em apostas online, dívidas de 50.000 euros. Perfeito. Arranjei um contacto num casino de Lisboa, um antigo colega de faculdade, e anónimos sugeriram a Rui um esquema para saldar dívidas, vender propriedades falsas. Ele mordeu a isca. Ana começou a mudar. Sinto-me sozinha, confessou numa tarde de domingo, enquanto passeávamos no Jardim da Estrela. O trabalho está estressante. Abracei-a. Estou aqui, amor. Sempre. Mas nos meus olhos, ela via sombras. O que vais fazer com o nosso futuro? Perguntou. Tudo o que for preciso, respondi, e o vento das árvores antigas sussurrou promessas de tempestade. Os meses de inverno em Lisboa arrastavam-se como neblina do Tejo, úmidos e pegajosos, mas para mim, era o casulo da metamorfose. Janeiro trouxe chuvas que batiam nas janelas como acusações, e eu usava cada gota para afiar a minha paciência. Ana, alheia ao veneno que eu destilava, mergulhava mais fundo na sua culpa autoimposta. Rui desaparecera das mensagens, bloqueado, supunha eu, após o escândalo com a ex. Mas eu sabia, ele estava afundado, ligações cortadas para credores, o carro desportivo vendido para pagar juros. O meu contacto no casino confirmara, ele perdeu mais 10.000 na semana passada. Está no limite. Eu expandia o plano. Não bastava destruir o amante, precisava de desmantelar a ilusão dela. Comecei por memórias fabricadas. Jantares românticos no Time Out Market, onde contava histórias da nossa juventude em Coimbra, encontros no Mondego, beijos sob as arcadas medievais, exagerando o brilho para contrastar com o atual. Lembras-te como éramos livres, dizia, os olhos fixos nós dela, vendo o remorso piscar. Ela assentia, forçando um sorriso, sim, Manuel. Mas a vida muda. Mudava. Eu forçaria a mudança. Sofia era o meu farol. Aos 7 anos, com os caracóis castanhos como os da mãe e os olhos castanhos meus, ela pedia histórias antes de dormir. Contava-lhe fábulas de heróis portugueses, Vasco da Gama navegando perigos, mas sempre voltando vitorioso. E se o herói for traído? Perguntou uma noite, inocente. Então ele aprende a navegar sozinho, filha. E torna-se mais forte. Ela adormecia, e eu saía do quarto com o peito apertado, por ela, faria qualquer coisa, até perdoar. Não. O perdão era fraqueza, a justiça, redenção. Vasco, o detetive, tornou-se aliado improvável. Encontrávamo-nos em cafés escondidos no cais do Sodré, onde o cheiro de pastéis de bacalhau misturava-se com o sal do rio. Tenho mais, disse ele numa tarde cinzenta, passando um envelope castanho. Fotos, Rui num bar de travestis em Barro Alto, bebendo uísque com um homem mais velho, chantagem. E Ana, captada num café em Princesa, sozinha, o rosto inchado de lágrimas, digitando furiosamente no novo telemóvel. Ela tenta contactá-lo, explicou Vasco. Ele ignora. Bom. Plantei a semente seguinte, um e-mail anónimo para ela, do amigo preocupado, Rui tem problemas graves. Afasta-te antes que te arraste. Ela recebeu durante o jantar. O telemóvel vibrou, e o rosto dela empalideceu como o mármore do Panteão Nacional. O que é? Perguntei, fingindo preocupação. Nada, spam. Mas naquela noite, ouvia no quarto de banho, soluçando baixinho. Deitei-me na cama, o teto girando como as rodas do elétrico, e planeei o próximo passo, envolver a família. Liguei para os sogros no Porto, velhos de alfândega, católicos devotos. Ana parece distante, disse, voz trêmula. Penso que anda estressada com o trabalho. Eles convidaram-nos para um fim de semana, venham, falamos. Aceitei, sabendo que o escrutínio familiar a faria rachar. O fim de semana no Douro foi um teatro magistral. A casa dos sogros, uma quinta antiga com vinhas escalvantes colinas, cheirava a vinho e azafama. O pai dela, Joaquim, um viúvo de mãos calejadas de anos na vindima, apertou-me a mão. Estás magro, Manuel. Cuida-te. A mãe, Maria, cozia pastéis de nata, enchendo a cozinha de açúcar e canela. Ana fingia alegria, mas os olhos traíam, olheiras de noites sem sono. Durante o passeio pelas vinhas, com Sofia correndo entre as fileiras de uvas, Joaquim puxou-me de lado,
ela conta-me coisas, sabes? Problemas no casamento. Sorri, amargo, eu sei, sogro. Mas amo-a, farei o que for preciso. À noite, ao redor da lareira, com o crepitar da lenha e quando como confissões, Ana quebrou. Manuel e eu. Estamos bem, disse, mas a voz tremia. Maria franziu a testa. Filha, o senhor vê tudo. Se há segredos. Ana olhou para mim, suplicante, e eu assenti, encorajador. Conta-lhes, amor. Liberta-te. Lágrimas rolaram. Tenho um amigo. Mas acabou. Juro. Não mencionou as 29.000 mensagens, mas o ar pesou. Joaquim cruzou os braços. Homens como o tal Rui são lobos. Afasta-te, Ana. Ela assentiu, mas eu via o pavor, o controlo escorregava. De volta a Lisboa, o isolamento apertou. Ana pediu terapia de casal, aceitei, mas escolhi o terapeuta, um psicólogo de Alcântara, Dr. Mendes, que Vasco recomendara, discreto, e com um fraco por favores. Nas sessões, eu era o marido perfeito, vulnerável, mas forte. Sinto que a perdi, confessava, lágrimas calculadas. Ana gaguejava desculpas vagas, fui egoísta. Mendes assentia, a traição emocional destrói, Ana. Reconstrói com honestidade. Ela saía das sessões exausta, e eu consolava com jantares em rooftops com vista para o castelo de São Jorge, onde o fado ao vivo cantava de amores perdidos. Rui, enquanto isso, desmoronava. O banco suspendeu-o por investigação interna, vazamento meu, anónimo. Perdeu o apartamento encheado, mudando para um tugúrio em Moraria. Vasco captou numa foto, barba por fazer, olhos fundos, bebendo sozinho num tasco. Envie-lhe uma mensagem final, de um número Burner, a tua amante sabe dos teus segredos. Corre. Ele respondeu, quem é? Para. Silêncio depois. Bom. Mas o veneno corroía-me também. Sonhos acordavam-me suado, Ana rindo com ele na praia de Cascais, Sofia chamando mamã para uma estranha. Bebia mais, o vinho do Alentejo tornando as noites turvas. Estás distante? Disse Ana uma manhã, enquanto eu olhava o Tejo da varanda. Não, amor. Só penso no nosso futuro. O futuro, dela, um vazio, meu, um império reconstruído. Fevereiro trouxe o carnaval, máscaras em toda a cidade. Usavam-me no trabalho, promoções, projetos novos na ponte 25 de Abril, mas em casa, a máscara caía aos poucos. Ana encontrou o laptop aberto numa vez, screenshots meio visíveis. O que é isso? Perguntou, pálida. Trabalho, menti. Mas o medo instalou-se nos olhos dela, um espelho do meu antigo pavor. Agora, eu era o predador. O clímax aproximava-se. Planeei o confronto final para o nosso aniversário de casamento, em março. Um jantar no bairro alto, fado ao vivo, vinho fluindo. Celebremos, disse eu. Ela aceitou, hesitante. Enquanto isso, contactei Teresa, a ex de Rui, tenho mais provas. Ajuda-me a acabar com ele. Ela concordou, furiosa. Juntos, moveríamos o golpe fatal, denúncia à polícia por fraude, com as minhas evidências. Na véspera, Ana tentou fugir. Encontrei uma mala semi-feita no armário. Vai aonde? Perguntei, calmo. Visita as amigas em Faro. Sorri, vai. Mas leva isto. Entreguei-lhe um pendrive. Lembranças nossas. Dentro, uma pasta com áudio gravado das sessões de terapia, editado para soar como confissão dela. E uma nota, lê as mensagens antigas. 29.000 motivos para pensares. Ela partiu, tremendo. Eu fiquei, bebendo sozinho, o fado na rádio cantando, ai, esta gente que me engana. O controlo era meu, mas o preço. Uma alma rachada, como os azulejos partidos nas fachadas antigas de Lisboa. Março em Lisboa acordava com o aroma de laranjas florescendo nos jardins do Príncipe Real, mas para mim, era o mês da colheita amarga. Ana regressou de Faro 2 noites depois, o rosto marcado por olheiras como ravinas do Douro seco. A mala arrastou-se pelo hall, e ela parou à porta da cozinha, onde eu preparava café forte, o bolo assobiando como um aviso.
Voltei, murmurou, voz rouca de choro ou vinho, talvez ambos. Olhei-a por cima do ombro, o vapor subindo entre nós como uma cortina de segredos. Bem-vinda, amor. O pendrive ajudou. Ela largou a mala, o zíper abrindo-se como uma ferida, revelando roupas amarfanhadas e o pendrive intocado. O que queres de mim, Manuel? Para de jogos. Avancei, devagar, como um toureiro medindo o touro. Jogos. Eu só quero a verdade. 29.000 verdades, para ser exato. Os olhos dela arregalaram-se, o verde esmeralda turvado pelo pavor. Sentou-se à mesa, as mãos tremendo ao pegar na chávena. Como? Como sabes? Contei-lhe tudo, sem pressa, as palavras saindo como vinho envelhecido, o telemóvel esmagado, as leituras noturnas, o plano de sida como uma tapeçaria de azulejos mouriscos. Não gritei, a voz era baixa, hipnótica, forçando-a a absorver cada sílaba. Lestas todas, sussurrou ela, lágrimas escorrendo no café. Cada uma. O meu selvagem Rui, as noites em Sintra, os planos para me deixar como um idiota burguês. Sentiste-te viva, Ana? Parabéns. Agora sinto o que é morrer por dentro. Ela soluçou, o corpo dobrando-se como uma oliveira no vento alentejano. Foi um erro, Manuel. Ele era. Excitação. Tu és segurança. Segurança. Ri, um som seco como o chão de Évora em verão. Segurança é uma prisão, é o que queres dizer. Mas eu construí essa prisão para nós, para Sofia. E tu? Vendeste-a por mensagens sujas. Levantei-me, fui à janela, o Tejo brilhando ao sol da manhã como se zombasse da nossa podridão. Não te matei, Ana. Não sou monstro. Mas vais pagar. Começando agora. O plano entrava na fase 2, a dissecação psicológica. Mandei-a para a terapia sozinha, vai, cura-te, mas menos, o terapeuta, era meu peão. Ele relatava, ela confessa tudo, em pânico. Culpa, vergonha, medo de te perder. Bom. Em casa, eu era o fantasma benevolente, cozinhava, brincava com Sofia, mas ignorava os avanços dela. Um toque no braço. Retirava a mão, gentil. Um beijo. Virava o rosto. Preciso de tempo, dizia, vendo o desespero crescer nos olhos dela como musgo em paredes úmidas. Rui era o alvo secundário, mas crucial. Com Teresa, arquitetei o golpe. Ela entregou as provas à polícia, transações falsas, dívidas camufladas como empréstimos de amigos. Eu adicionei o tempero, localizações das mensagens, provando que ele usava tempo de trabalho para encontros adúlteros. Na semana seguinte, a notícia veio no Jornal de Notícias, corretor de imóveis detido por suspeita de fraude em Oeiras. Liguei a TV no jantar, Ana a engasgar com o arroz de marisco. Olha, amor. Teu Rui. Selvagem, não é? Ela vomitou no lavatório, o som ecoando como um lamento fado. Como fizeste isto? Gritou, voltando à cozinha, o rosto pálido como giz. Não fiz nada. A verdade liberta, lembra-te. Mas ela sabia, via nos meus olhos o arquiteto por trás. Tentou ligar para ele, o número bloqueado, claro. Mensagens de voz, Rui, por favor, responde. O Manuel sabe tudo. Silêncio. O isolamento era total, família distante, eu plantara dúvidas com os sogros, ela anda estranha, amigas afastadas, rumores subtis de problemas no casamento, trabalho em risco, um e-mail anónimo ao chefe dela sobre distrações pessoais. Sofia sentia a tensão, a criança sensível como um barómetro lisboeta. A mamã chora à noite, disse-me, abraçando o urso de peluche do zoológico. Abracei-a forte, é só cansaço, minha flor. O papá cuida de tudo. Mas dentro, o coração doía, por ela, a inocente no meio da guerra. Levei-a ao castelo de São Jorge, subimos as muralhas, o vento atlântico limpando as lágrimas que ela não via. Olha o Tejo, Sofia. Ele leva as tristezas para o mar. Ela riu, apontando barcos, e por um momento, o controle parecia puro, protegia o que importava. Ana afundava. Perdeu peso, o rosto ossudo como as caveiras nas catacumbas do convento do Carmo.
Nas noites, ouvia andar pela casa, passos como fantasmas nos corredores de azulejos. Uma madrugada, encontrou-me na sala, laptop aberto com as mensagens exportadas. Implorou, caindo de joelhos. Eu confesso tudo. Amo-te, Manuel. Perdoa-me. Olhei para baixo, a luz da tela iluminando o meu rosto como um inquisidor. Perdão? Isso é para deuses, Ana. Eu sou homem. Quero justiça. O terapeuta Mendes avisou, ela está à beira do colapso. Depressão clínica. Perfeito. Marquei uma sessão familiar, mas cancelei no último minuto, emergência no trabalho. Deixei-a sozinha com os demónios. Enquanto isso, expandia o meu mundo, inscrevi-me num ginásio em Alcântara, músculos ganhando forma como a minha vontade, li livros de psicologia, A Arte da Guerra, de Santésio, adaptada ao coração humano, contactei um advogado enxeado para divórcio amigável, mas com cláusulas que a deixariam sem nada além de arrependimentos. Abril floresceu com amendoeiras em Monsanto, mas a nossa casa era um túmulo vivo. Ana tentou suicídio, pílulas de um frasco antigo, encontrado a tempo por Sofia, que gritou o meu nome. Levei-a ao hospital de São José, o cheiro de desinfetante misturando-se com o pânico. Porquê, amor? Perguntei na cama do hospital, a mão na dela fria. Não aguento a culpa, sussurrou. E o medo de te perder para sempre. Sorri, fraco, perder. Tu já perdeste tudo. Mas internamente, uma rachadura, era isto a vingança. Uma mulher quebrada, uma filha traumatizada. Rui saiu em liberdade condicional, mas destruído, sem emprego, sem dinheiro, vivendo com a mãe linda à velha. Vasco mandou uma foto, ele, curvado num banco de jardim, fumando, o rosto envelhecido 10 anos. Envie-lhe uma carta final, sem assinatura, 29.000 adeus. Fica longe. Ele mudou de cidade, soube depois, para o Algarve, fugindo como um rato. Eu. Renascido. Promovido no trabalho, liderando um projeto na nova ponte sobre o Tejo. Sofia sorria mais, desenhando famílias felizes. Ana saiu do hospital, olhos vazios, mas obediente. Obrigada por salvares-me, disse. Agora salva-te a ti mesma, respondi. O controlo era meu, mas o vazio ecoava, vingança era doce, mas solitária como um fado sem plateia. Maio trouxe o calor tímido de Lisboa, o ar carregado de jasmim e mar, mas na nossa casa, o verão era uma fornalha de silêncios calcinantes. Ana voltara do hospital como um espectro, medicada com antidepressivos que a tornavam sonolenta, previsível, o oposto da mulher vibrante que traíra com Rui. Eu observava-a da varanda, enquanto regava as gardínias que plantáramos juntos num outono distante, vendo-a mover-se pela cozinha como uma marioneta cujos fios eu puxava. Queres chá? Perguntava ela, voz monocórdia. Não, obrigada, respondia, e via o ferimento abrir-se mais um pouco. O plano evoluía para a fase de reconstrução seletiva. Não a destruiria completamente, isso seria misericórdia invertida, mas remodelá-la-ia à minha imagem, submissa, grata, eternamente em dívida. Comecei por rotinas impostas. Manhãs, yoga no terreiro do Paço, onde a forçava a alongar o corpo rígido, o sol nascendo sobre o arco triunfal como um juiz benevolente. Respira, Ana. Liberta o passado. Ela obedecia, suor misturando-se com lágrimas, os turistas alheios ao drama nos olhares trocados. Sofia era o centro. Inscrevia-a numa escola de balé encheado, aulas que a faziam rodopiar como uma libélula, e Ana aplaudia das cadeiras, fingindo normalidade. Mas nos carros de regresso, no trânsito caótico da Avenida da Liberdade, ela desabafava, sinto-me uma impostora, Manuel. Como mãe, como esposa. Parava o carro no Miradouro, o castelo de São Jorge ao fundo, e dizia, tu és o que eu permito que sejas. Reconstrói. Ela assentia, os nós dos dedos brancos no banco. Vasco atualizava-me, Rui tentara suicídio também, pílulas no motel de Albufeira, salvo por um empregado. Ele culpa a si e a ela, disse o detetive, num café em Santos. Ri, amargo, culpa partilhada é metade da dor. Mas internamente, uma náusea, 2 corpos quebrados por uma teia que eu tecera. Era justiça ou sadismo? Lisboa, com os seus santos e pecadores, perdoava muito, fado perdoa,
Vinho perdoa, mas eu. Ainda não. Encontros com o advogado prosseguiam. Divórcio limpo, aconselhava ele, um homem seco como o Alentejo. Mantens a casa, custódia partilhada, pensão mínima. Assenti, mas adicionei cláusulas, terapia obrigatória para ela, relatórios mensais a mim. É para o bem dela, justifiquei. Ele ergueu a sobrancelha, o teu controlo. Silêncio. O controlo era tudo, o antídoto para as 29.000 facadas. Ana descobriu o divórcio numa tarde de junho, o sol escaldante filtrando pelas persianas do escritório. Eu deixara os papéis na mesa, casuais como uma conta de eletricidade. Entrou, o vestido de verão colando à pele suada. O quê? Folheou as páginas, o rosto contorcendo-se como argila molhada. Divórcio. Depois de tudo. Sentei-me no sofá, pernas cruzadas, tudo. Tu destruíste tudo primeiro. Isto é misericórdia, Ana. Ficas com dignidade. Ela atirou os papéis, gritando pela primeira vez em meses, misericórdia. És um monstro. Fizeste-me odiar-me a mim mesma. Avançou, unhas cravando no meu braço, mas parei-a, mãos nos pulsos dela, firmes mas não brutais. Odiar. Bem-vinda ao meu inferno. Agora, assina. Por Sofia. Ela caiu, soluçando no tapete persa que compráramos em Marrocos. Fiquei ali, imóvel, sentindo o poder pulsar como o coração do Tejo. A assinatura veio dias depois, no notário em baixa, o ar cheirando a pão fresco das padarias. Ela tremia ao assinar, o anel de casamento ainda no dedo, eu não pedira para o tirar. E agora? Perguntou, voz quebrada. Agora vives? Respondi. Eu vivo. Mudámo-nos, ela para um apartamento pequeno em Alvalade, eu fiquei com a casa em Belém, Sofia comigo na maioria dos dias. Visitas supervisionadas, claro, controlo. O verão explodiu em festas de São João, fogueiras em portas, sardinhas assadas no ar. Levei Sofia às rusgas em Alfama, máscaras de palhaço escondendo as nossas cicatrizes. Ana apareceu uma vez, hesitante à porta, posso ver a Sofia. Deixei-a entrar, mas fiquei na sala adjacente, ouvindo as risadas forçadas. A mamã está doente? Perguntou Sofia depois. Não, filha. Está a curar. Rui sumira do radar, mudou de nome, soube por Vasco, fugindo para a Espanha. Teresa ganhou o processo, vendendo os bens dele, obrigada, escreveu-me num e-mail encriptado. Justiça poética. Poética. Era prosa crua, como os contos de Eça de Queiroz, onde o adultério devora almas. Eu florescia. Namoriscava casualmente, uma colega de trabalho, Inês, de Setúbal, com riso fácil e olhos que não mentiam. Não amor, mas alívio, como um mergulho no Atlântico em agosto. Ana ligava às noites, sinto falta dela. De ti. Ignorava metade, respondia com frieza, melhora, Ana. O terapeuta relatava, ela progride, mas obcecada por ti. Stalker potencial. Reforcei as restrições. Julho trouxe o calor opressivo, ondas de calor que faziam o asfalto derreter nas ruas de Madragoa. Num piquenique no Parque Eduardo VII, com Sofia correndo atrás de borboletas, Ana apareceu sem aviso, um buquê de flores silvestres na mão. Para ti, Manuel. Paz. Aceitei as flores, mas não o gesto, paz é a ausência de guerra. Tu ainda estás em campo. Ela chorou, ali, entre famílias felizes, e Sofia abraçou-a, não chorem, por favor. O coração rachou, pela filha, sempre. Mas o controlo imperava. Mudei as fechaduras, alterei a escola de Sofia para uma em Belém. Ana protestou no tribunal, custódia, mas o juiz, um homem de leiria com olfato para dramas, favoreceu-me, estabilidade para a criança. Ela perdeu, saindo do tribunal em lágrimas, o sol batendo impiedoso. Agosto, férias no Algarve. Aluguei uma vila em Lagos, praias de areia branca lavando as impurezas. Sofia construiu castelos, eu nadei até ao esgotamento, sentindo o sal curar as feridas internas. Inês veio por uns dias, discreta, e pela primeira vez em anos, fiz amor sem fantasmas. Estás livre, disse ela, traçando o meu peito. Livre.
Quase. Ana ligou do Porto, onde se refugiara com os pais. Estou grávida. De Rui. O mundo parou, o telefone quente na mão. Aborto, disse eu, frio. Ou queria sozinha. Silêncio. Dias depois, confirmou, acabou. Alívio misturado com nojo, vida destruída por capricho. O controlo era total, mas o espelho mostrava um estranho, olhos duros, sorriso forçado. Vingança reconquistara a vida, mas roubara a alma. Setembro varreu Lisboa com ventos do norte, folhas douradas caindo como confetes de um carnaval acabado, e eu sentia o outono da minha própria alma. A casa em Belém ecoava vazia, mesmo com Sofia enchendo os quartos de risos e desenhos de baleias, inspirados no oceanário, o nosso refúgio. Ana instalara-se em Alvalade num apartamento modesto, um estúdio com vista para o metro, onde o rugido dos comboios ecoava as suas noites insones. Visitas eram civis, sábados alternados, eu levava Sofia, ficava na porta como um porteiro de hotel, trocando trivialidades. Come bem? Perguntava. Sim, mentia ela, o corpo magro traindo as palavras. O divórcio finalizara em agosto, papéis selados no cartório de Belém, o sino da torre badalando como um réquiem. Recebi a casa, o carro, a custódia principal, ela, uma pensão que mal cobria o aluguer e terapia semanal. É generoso, disse o advogado. Generoso. Era cálculo, mantê-la viva, mas faminta por dignidade. Agora, expandia horizontes. Promovido a chefe de projeto, liderei a reconstrução de um viaduto em Cascais, o betão fresco simbolizando a minha nova fundação. Inês tornara-se constante, jantares em tascos de moraria, fado suave ao fundo, mãos entrelaçadas sem mentiras. Mas Ana assombrava. O terapeuta Mendes alertava, ela romantiza o passado. Fala de ti como Salvador e Carrasco. Envie-lhe flores uma vez, rosas vermelhas, cor de sangue, com uma nota, para curar. Ela respondeu por e-mail, obrigada. Mas o perdão vem de dentro. Perdão? Eu não pedia, ditava termos. Outubro trouxe o Festival Internacional de Cinema em Lisboa, e levei Inês ao São Jorge, o ar cheirando a pipoca e ilusão. Filmes de traição, espanhóis, italianos, faziam-na apertar a minha mão, isso nunca contigo. Sorri, mas na mente, as 29.000 mensagens piscavam como créditos finais. Sofia perguntava, a mamã vem ao meu aniversário. O 8º, em novembro. Claro, prometi, mas planeei, festa no jardim, família minha, ela como convidada, observada. Rui reapareceu como fantasma. Vasco ligou, ele está de volta, em Lisboa. Emprego numa agência de viagens, mas endividado. Procura. Perigo. Contratei segurança discreta, um tipo de Vasco, seguindo sombras. Uma noite, ele bateu à porta dela em Alvalade, ela gritou, chamou a polícia. Ele queria dinheiro, contou-me depois, olhos selvagens na visita de Sofia. Disse que eu o destruí. Fizeste? Perguntei, neutro. Não. Tu. A acusação pairou, e pela primeira vez, vi ódio nos olhos dela, bom, equilíbrio. O aniversário de Sofia foi um circo controlado. Balões azuis, bolo de chocolate da Confeitaria Nacional, primos do Porto rindo no jardim. Ana chegou cedo, vestido simples, cabelo preso, tentando normal. Abraçou Sofia, mas a menina recuou, mamã, estás magra. Servi vinho, conversas superficiais com tios, trabalho bom, Manuel. Excelente. Mas sob a mesa, o pé dela roçava o meu, súplica ou provocação. Ignorei, focando na filha cortando o bolo. Depois, quando todos foram, ela ficou para ajudar a limpar. Podemos falar, pediu, esponja na mão, espuma como neve suja. Na cozinha, sob a luz fluorescente, desabafei, ou fingi, destruíste-me, Ana. Mas por Sofia, enterro o machado. Mentira, o machado afiava-se. Ela aproximou-se, cheiro de sabão e desespero, deixa-me voltar. Serei melhor. Beijou-me, lábios frios, e por um segundo, o corpo traiu, memória muscular. Empurrei-a, tarde. Assina o acordo de não contacto, ou perdes visitas. Ela assinou, lágrimas no papel,
saindo para a noite chuvosa de novembro. Dias depois, Mendes, ela recaiu. Ideação suicida. Chamei-a para casa, uma intervenção, Inês ausente, só nós. Vive por Sofia, disse, forçando-a a engolir pílulas. Ela obedeceu, olhos vazios, por que me odias tanto? Não odeio. Incomodo, porque amei. Dezembro aproximava-se, o Natal com luzes no chiado piscando como falsas esperanças. Levei Sofia à Feira da Ladra, comprando bugigangas, um colar de conchas para ela, um livro de contos para mim, O Ano da Morte de Ricardo Reis, de Saramago, sobre exílio interior. Li à noite, identificando-me com o heterónimo, um homem observando a vida, intocável. Ana tentou um último golpe, denunciou-me ao tribunal por abuso emocional. O juiz ouviu, mas as provas, relatórios de Mendes, testemunhos de Vasco, viraram, Sr. Costa protege a família. Ela perdeu, multada por falsas acusações. Saiu do tribunal, cambaleando na baixa, o Tejo ao fundo rindo. Eu celebrei com Inês num jantar no cais do Sodré, mariscos frescos, vinho verde gelado. Amo-te, disse ela, pela primeira vez. Recuei, amo a ideia. Controlo, sempre. Mas o Natal veio, Sofia pedindo, família unida. Convidei Ana para a ceia, véspera, bacalhau, filhós quentes. Sentámo-nos à mesa, luzes da árvore piscando, Sofia abrindo presentes. Ana sorriu, frágil, obrigada por isto. Por ela, corrigi. Conversas fluíram, memórias de natais passados em Óbidos, neve rara. Por um momento, paz. Mas vi o pendrive no bolso dela, cópia das mensagens. Guarda os fantasmas, avisei, baixo. Ano novo no terreiro do Paço, fogos sobre o rio. Sofia dormia em casa com a avó, eu e Inês, abraçados na multidão. Novo começo, sussurrou ela. Sim. Mas Ana ligou à meia-noite, feliz ano. Desculpa tudo. Desliguei, o telefone vibrando como um coração moribundo. O controlo era meu, mas o preço. Solidão disfarçada de força, como as fortalezas costeiras erudidas pelo mar. Janeiro de 2026 rastejou para Lisboa como um gato manhoso, o Tejo gelado refletindo luzes frias das docas de Alcântara, e eu, Manuel Costa, acordava todas as manhãs com o peso de uma coroa invisível, rei do meu reino reconstruído, mas solitário no trono. A casa em Belém, outrora prisão de ilusões, agora era fortaleza, paredes pintadas de azul mar, estantes cheias de livros sobre a resiliência, O Homem em Busca de Sentido, de Frankel, lido à noite com um copo de Porto. Sofia, aos 8 anos, florescia, notas exemplares, balé transformando-a numa bailarina graciosa, perguntas sobre a mãe reduzidas a ela vem no sábado. Ana estabilizara, de um jeito frágil. O apartamento em Alvalade tornara-se ninho, com plantas novas nas janelas, sinal de raízes tentadas. Visitas eram rituais, levava Sofia às 10 horas, ficava 15 minutos, conversas sobre escola, tempo. Estás bem? Perguntava. Melhorando, respondia ela, o sorriso ensaiado como um monólogo de teatro. Uma vez, vi um homem na porta ao lado, vizinho. Afastou o olhar, mas Vasco confirmou, terapeuta dela. Nada mais. Bom. O acordo de não contacto segurava, mas eu monitorizava, apps no telemóvel de Sofia, relatórios de Mendes. Inês tornara-se âncora. Mudámo-nos juntos em fevereiro, ela trazendo luz para os quartos, quadros de azulejos modernos, risos fáceis na cozinha. Quer filhos? Disse uma noite, deitada no peito meu, o luar filtrando pelas cortinas. Comigo. Ri, mas o riso morreu, talvez. Sofia precisa de uma irmã. Ela aceitou talvez, paciente como as ondas do Atlântico. Rui era pó. Vasco, em Espanha, casado com uma imigrante, dívidas pagas com trabalhos precários. Esqueço. Esquecer. As 29.000 mensagens eram tatuagem na alma, lembrete de que a fraqueza gera monstros. Mas usava-as agora como lição, palestras no trabalho sobre resiliência em equipas, histórias veladas de traição superada. Colegas aplaudiam, inspirador, Manuel. Primavera explodiu em abril, jacarandás roxos tingindo as ruas de Campo de Ourique, e Sofia perguntou,
o papá e a mamã voltam a ser amigos. Respondi, amigos sim, família. Diferente. Convidei Ana para um piquenique no Monsanto, neutro, Inês ausente, só pais e filha. Sentámo-nos na relva, sanos de fiambre, o sol aquecendo ossos frios. Ana riu de uma piada de Sofia, genuíno, e por um segundo, vi a mulher que amara, olhos brilhantes, cabelo solto ao vento. Obrigada por isto, disse ela, baixo. Por ela, corrigi, mas o muro rachou. O terapeuta Mendes aposentou-se, último relatório, Ana perdoou-se. Tu deves fazer o mesmo. Perdão? Escrevi uma carta, não enviada, destruíste-me para me salvares. Obrigado. Queimei-a na lareira, cinzas voando pela chaminé como libélulas negras. Verão veio, férias em Sagres, praias selvagens, surf para Sofia, noites de churrasco com Inês. Ana levou a filha por uma semana ao Algarve, supervisão via videochamadas. Ela está feliz, relatou Sofia, conchas na mão. E tu, papá? Sempre, minha estrela. Em agosto, um encontro casual no supermercado de Belém, Ana, carrinho cheio de frutas, eu com lista de compras. Olá, disse, hesitante. Olá. Conversa banal, preços altos, tempo quente, mas os olhos demoraram. Estás bem? Perguntou. Melhor que nunca. E tu? Viva. Terapia ajuda. Pausa. Sinto falta da nossa família. Sorri, triste, nós criamos uma nova. Cada um. Outono trouxe eleições, agitação nas ruas da Baixa, mas a minha vida era calma, promoção a diretor, Inês grávida, um rapaz, soubemos em outubro. Sofia animada, um irmão. Ana soube por Sofia, parabéns. Mereces felicidade. Mensagem neutra, mas sincera. Natal de novo, luzes no Rocio. Ceia com Inês, sogros meus, Sofia cantando canções. Ana enviou presente, um livro de fados para mim, nota, para recordares as melodias, não as dores. Li, chorei sozinho, fado de perdão. Ano novo, fogos no Tejo, Inês no meu braço, Sofia dormindo. Ana ligou, feliz 2027. Paz. Paz, respondi. Desliguei, mas guardei o número, não inimigo, mas lição. Agora, aos 43, corro pela marginal ao amanhecer, o sol nascendo como promessa. Descobri 29.000 traições, mas recuperei o controle, não pela dor, mas pela força forjada no fogo. Lisboa ensinou-me, o rio leva, mas o homem reconstrói pontes. E eu? Sou a ponte, sobre abismos, para horizontes. Sofia acorda, chama papá, e o mundo faz sentido. A vingança acabou, a vida começou.